Olá, tudo bem? Eu sou Osmar Wang e você está no Talk. E é um grande prazer ter todos vocês aqui no Talk comigo. Mas antes de tudo eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, assista o vídeo até o final, deixe já o seu joinha nesse vídeo também, tá? Compartilhe com os amigos, comente o vídeo. Até porque é dessa forma que o YouTube passa a ver relevância no nosso canal, né? Ver que o conteúdo é importante e passa a indicar para mais pessoas. É só assim que a gente pode começar a atingir mais e mais pessoas, tá? Principalmente num momento tão crucial, tão importante como a gente está vivendo no Brasil atualmente. A gente está vivendo um momento que carece de informação e de bom senso, tá bom? E vamos lá para o vídeo agora. Vamos lá ver o que acontece nessa questão dessa semana. E pois é, meus amigos, o presidente da Petrobras, né, José Mauro Coelho, ele acabou renunciando à presidência da empresa, né, a presidência da Petrobras na manhã dessa segunda-feira, né, no dia 20. E segundo os veículos de imprensa, né, sua saída ocorreu após as pressões que o tal presidente miliciano genocida, né, juntamente com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, né, ele fez muitas pressões, falando que diante dos aumentos do diesel e da gasolina que entraram em vigor no sábado, né, as lideranças do governo passaram a defender a instalação de uma CPI para apurar os preços cobrados pela Petrobras. Vê se pode uma coisa dessa, né? O cara indica todo mundo, né, muda as diretorias da Petrobras e etc. E agora ele vê que o negócio não tem como segurar e mesmo assim o cara vai lá e fala uma besteira eleitoreira para falar que está fazendo alguma coisa e diz que vai abrir uma CPI em cima da Petrobras. Isso aí nem o presidente aguentou e saiu fora. Ou seja, o cara não ficou nem um mês, nem 15 dias na bagaça e já saiu, né? E o Bolsonaro continua, né? O genocida continua falando que vai baixar o preço dos combustíveis, né? E está trabalhando para fazer isso acontecer. Tanto que mesmo depois de uma outra proposta eleitoreira de corte do ICMS nos estados e municípios e tudo mais, para reduzir o preço do combustível, né, é uma coisa que não está funcionando. E de verdade não vai funcionar. Ele agora decidiu abrir uma CPI para tentar justificar a sua incompetência, a sua inaptidão, né? O bicho é muito Zé Ruela mesmo, né? O cara é muito estúpido. E é isso mesmo, uma CPI para investigar a diretoria e o conselho que o próprio governo federal indicou. Ou seja, o cara mesmo indica o governo, indica o conselho, a diretoria e tudo mais. O próprio governo vai lá e faz isso e agora está descontente. Sabe que não tem condições de trabalhar numa política econômica como essa da Petrobras, de paridade do dólar, do combustível versus dólar. E o que aconteceu? Agora ele quer justificar essa incompetência, quer jogar a culpa novamente para a Petrobras e para todo mundo, para o ICMS, para o cacete A4. A culpa é de todo mundo, menos dele. E é, né? Até porque parece, né, que essa proposta da época lá, de dar um golpe na democracia e tirar a Dilma, não surtiu muito efeito não, né? Tanto que entrou no sábado, de novo, o novo aumento dos preços dos combustíveis, né? Segundo ele, queriam baixar logo que a Dilma saísse. Lembra dessa história? Ah, sai a Dilma e o combustível vai baixar, automaticamente baixa. Ou se baixa. Mas eu não sei não, às vezes eu não sei se isso é uma ingenuidade colossal do genocida lá, do miliciano, do vagabundo, é uma infinita burrice. Ainda mais propor a abertura de uma CPI de Petrobras, que ele mesmo indica, diretoria e conselho, no ano eleitoral. Mas para falar a verdade, né, tem coisas que vêm para bem. E uma CPI da Petrobras, no caso, é uma delas. Apesar da demora e da morosidade que corre uma CPI. Né? A gente sabe que isso nada mais é do que uma cortina de fumaça, novamente, para engambelar o gado incauto, né? E também para ficar dando munição para a indústria de fake news, né? Desses fascistas malditos aí, né? Que compõem o gabinete do ódio, né? Liderado pelo bebê Carluxo, o 04, se eu não me engano. Né? O cara é 03? É 03, né? Todo mundo é zero alguma coisa naquela bosta, é tudo zero. Isso é uma raça que não presta para nada, não tem utilidade alguma. Ou seja, novamente vem com essa conversa mole de tentar engambelar o povo incauto, né? Tentar, é o desespero da causa, né? E daí vem uma galera idiota e medíocre, né? E diz que a esquerda, no caso, principalmente o PT, como sempre, né, votou contra o corte do ICMS. E tem mais, né? Claro que tem que votar contra o corte do ICMS, né? Porque quem vai ser mais prejudicado com essa história aí de corte do ICMS? Os estados e municípios serão prejudicados, porque eles dependem dessa verba, desse valor arrecadado pelo ICMS para manutenção de serviços básicos, como saúde, educação, segurança e por aí vai. E também tem um detalhe, né? Ou seja, vão deixar de taxar o ICMS para quê também, né? Vai atender que tipo de classe, que tipo de gente, quem tem combustível, quem tem condições de ficar andando de carro hoje em dia. Isso é uma proposta puramente eleitoreira. O povo está precisando de comida. Na realidade, a grande verdade é essa, precisando de comida, precisando de outros amparos do governo, de outras políticas, de outras propostas. E na realidade não é uma proposta eleitoreira como essa que vai resolver a situação do país, né?
E vamos lembrar também que esse corte do ICMS só vai até dezembro desse ano, no caso, dezembro de 2022. E é eleitoreiro mesmo, e é tipo que quase que um foda-se, né? Porque na cabeça do genocida, se ele porventura vier a ganhar a eleição, né, foda-se. Ele vai continuar tratando a população e a nação da mesma forma de sempre, né? Vai tocar o foda-se. Vai continuar da mesma forma ou até pior. Eu acredito que muito pior, né? Vai ser na base do descaso mesmo. E quando o Lula ganhar, né? Porque a proposta é mais ou menos essa. Nós estamos trabalhando para isso, para que haja um governo popular, um governo progressista, um governo que se preocupe com a população brasileira de verdade. Mas o Lula ganhando continua a base do foda-se nesse governo Bolsonaro, né? Porque daí é com o Lula, né? Esse prejuízo, esse rombo fica na mão do Lula para ele administrar, não é verdade? E vou falar uma coisa para vocês, obviamente também, né, esse pessoal que é fascista mesmo, os fascistas de plantão e o gado incauto já vão usar isso como um mote para tentar minar o governo do presidente Lula. Até porque vai ser complicado para o Lula e para toda a bancada de esquerda, para toda a bancada progressista reconstruir esse país, né? Depois dessa devastação toda que está sendo promovida aí por esse vagabundo que está no Planalto, que está momentaneamente no Planalto. Mas de verdade, meus amigos, é muito bom que tenha a abertura de uma CPI de verdade mesmo, tá? Até porque seria ótimo começar a investigar as pessoas indicadas pelo próprio governo federal para onde está indo o lucro da Petrobras, que está batendo o recorde. Onde está indo esse lucro, né? Sendo que quem mais recebe dividendos é o governo. O próprio governo recebe os dividendos da Petrobras, né? Daí dá para ver realmente quem indicou a diretoria e como é que foram gastos mais de 477 bilhões do lucro sem baixar sequer o valor do combustível, pessoal. E vai ser ótimo também para investigar algumas atitudes, algumas coisas que estão acontecendo junto à Petrobras, né? Tipo a relação da 3R Petroleum com o governo federal. Essa empresa passou a comprar ativos a preço de banana desde 2019, né? Da Petrobras. E vamos falar uma coisa, essa empresa aí tem uma relação muito próxima, mas próxima demais com o banco BTG Pactual, que lembra quem? Paulo Guedes, né? Paulo Guedes é um dos fundadores, né? E a propósito, né, vamos falar até mais, o ex-presidente da Petrobras, indicado pelo governo genocida, é quem? É Roberto Castelo Branco. E quem ele é? Ele é o cara que foi recém-eleito presidente do Conselho da Administração da 3R Petroleum, né? Que coincidência, não é verdade? É uma coisa incrível esse governo, é cheio de coincidências. E sim, é um bom momento para a gente investigar também outra empresa que compra ativos desta forma. A Aneva, né? É uma empresa na qual também a BTG detém 50% de participação. Mais uma coincidência. E vamos além, né? Também é bom para investigar algumas vendas feitas no governo, né? Algumas vendas da Petrobras que foram feitas no governo desse canalha miliciano aí, né? Tipo, vamos falar umas coisas absurdas, tipo, tem refinaria sendo vendida abaixo do preço, caso vocês não saibam, muito abaixo do preço. Vamos tomar, por exemplo, a Reman, né, se eu não me engano, é Reman, né, que, por exemplo, foi vendida por 70% do preço de mercado. Né, a refinaria RLAM, que foi vendida por 55% do seu valor de mercado. E tem coisas mais gritantes também, como a venda da refinaria Lubnor, né, que foi arrematada por uma empresa que tinha apenas 15 dias de CNPJ aberto, né, e que tinha como capital apenas 10 mil reais. É isso mesmo, a empresa tinha 15 dias de abertura de CNPJ e um capital de 10 mil reais e arrematou uma refinaria. E vamos lembrar ainda o seguinte, que o valor pelo qual a Lubnor foi vendida, né, não cobre sequer o preço é menor ainda do que o terreno onde está situada a refinaria. Vocês estão vendo o tamanho do estrago? E tem mais ainda, tem ainda o campo do pré-sal de Albacora Leste, que foi vendido pelo valor de 2 anos de produção de petróleo, ou seja, a produção de petróleo pagou a bacia inteira, o campo de pré-sal inteiro. Vocês acreditam nisso? É uma coisa absurda. Ou seja, o que os caras vão extrair durante 2 anos já pagou toda a bacia de petróleo, toda a bacia daquele campo. E tem mais também, dá para investigar também a venda da TAG, né? Uma empresa de grande porte que compõe uma malha de gasodutos, que é muito importante para o Brasil. De verdade, ela é muito importante, essa TAG aí. Vocês podem até procurar na internet a questão da TAG, né? E é muito importante o tamanho da importância dessa empresa, né? Dessa malha de gasodutos aí, que o Brasil passou a alugar esses gasodutos, né? Pagando 3 bilhões de reais ao ano. Né? Isso é só para começar a CPI. E eu acho muito bom mesmo que venha uma CPI. Então que venha a CPI. Eu acho que está mais do que na hora realmente ter uma CPI para começar a mostrar o descaso com que isso está sendo tratado. Né? Tem muita gente aí ganhando dinheiro
pelas costas aí nessa história toda e o brasileiro sendo massacrado. Tanto que veio um imbecil lá do Rodrigo Constantino falar bobagem. Eu não sei se é muito mau caráter ou se o cara é burro demais, comparando o preço da gasolina nos Estados Unidos com o preço da gasolina no Brasil. O cara tem que lembrar também que o preço da gasolina, tudo bem, custa R$7 o litro lá, perfeito, o equivalente a R$7 o litro, tudo bem, perfeito. Só que aqui, meus amigos, o nosso salário mínimo custa R$1.200. Lá o salário mínimo custa, no mínimo, R$6.500, equivalente a R$6.500. Aqui nós não temos isso. É muito mais barato você pagar R$7 o litro ganhando R$6,5, concorda comigo? E é bom que tenha realmente uma CPI da Petrobras, de verdade mesmo, né? Porque a gente pode até viver sem oxigênio. Somos pessoas normais. Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade. Mas sem liberdade, sem gasolina e diesel, isso não dá não. E partindo dessas declarações aí, cada vez mais insensatas, né, que a gente consegue perceber como é que tá espanada a direita, né, essa extrema direita, apoiada pela elite, toda vez que sai uma pesquisa apontando a vitória, e uma vitória mais do que possível em primeiro turno do ex-presidente Lula. A grande verdade é a seguinte, pode parecer que não, segundo a gadaiada, mas o Brasil acabou acordando mesmo, acordou sim. Inclusive aqueles que resistem de certa forma ainda declaram voto em uma terceira via, tal qual o Ciro Gomes, por exemplo, né? A terceira via, vou votar no Ciro Gomes. Um grande exemplo disso aí foi o Fábio Porchat, né? O comediante Fábio Porchat da Porta dos Fundos, que diferente do Thiago Leifert, né? Aquele que era apresentador da Globo, né? Que disse que preferia dar um tiro na cabeça, né? No caso, dar um tiro na cabeça se tivesse escolha entre Bolsonaro e Lula, né? O Porchat já disse diferente, né? Ele falou que vai pintado de vermelho cantando Lula lá para votar no Lula se o Ciro não emplacar até agosto. Agora, se chegar em agosto, o Ciro continuar com 7 e o Lula puder ganhar no primeiro turno, para tirar este animal, este verme, este câncer que tá no poder, eu vou pintado de estrela vermelha cantando Lula lá, voto apertando 300 vezes. A verdade é que a gente tá lidando com um cara que é um abjeto, ele é um cara que não tem humanidade. Ele é uma pessoa que durante a pandemia, que matou 670 mil pessoas no Brasil, ele imita gente morrendo engasgada. Ele imita isso. Ele ri disso, ele fala, eu não sou coveiro. Ele não tá nem aí pras pessoas. Ele não tá nem aí, ele não tem a menor dignidade. A gente tá falando de uma coisa que, assim, antes de a gente começar a falar de corrupção, que tem nesse governo muita corrupção nesse governo, a gente tem que falar de dignidade humana. De uma pessoa que é um ser humano, que não é abjeto, não é um cara que não gosta do outro, que provoca ira, raiva, que mente descaradamente, que agride, que fala pra mulher, você não merece ser estuprada. Olha o que ele fala pras pessoas. É isso que então, isso não é gente. Isso é subgente, isso é rato, isso é verme. E não dá pra ter um país comandado por verme. E ainda por cima um verme incompetente, um governo corrupto, porque a verdade é essa, e um cara vagabundo que não trabalha. Ele não trabalha. Ele trabalha menos que estagiário. Ele fica andando de jet ski. As pessoas estão morrendo de fome, ele não trabalha. Ele não corre atrás. Esse cara não tem agenda. A agenda dele começa a trabalhar depois do meio-dia. Quem é que trabalha depois do meio-dia no país? Ninguém trabalha depois do meio-dia no país. Todo mundo trabalha antes. Esse homem é o presidente da república de um país que está fudido. Então esse cara precisa ser tirado. De algum jeito, de alguma forma. Na verdade, meus amigos, é que Porchat já caiu na real e sabe que o Ciro não vai emplacar mesmo, né? Mas diferente do seu colega lá do Porta dos Fundos também, o Gregório do Vivier, se não me engano, que já falou na lata do Ciro, inclusive, que vai votar no Lula, eu acho que o Porchat está sendo apenas simpático, né, para não magoar o candidato do PDT, ou simplesmente está tentando evitar aquele monólogo, né, que o Ciro tentou trazer do Vivier. Falou que era um debate e tal, o Ciro chama aquilo de debate, ele trouxe o Gregório do Vivier no tal de Ciro Games, né, mas isso aí, daí eu acho que o Porchat não quer ter esse entrave com o Ciro e perder tempo ali. E não é só o Porchat não que está abandonando o barco do Ciro Gomes, né? Mais da metade do PDT já se deu conta que o negócio não vai placar não e já abandonou a campanha dele. Só o Ciro que não se deu conta disso. Bom, na verdade as pessoas já caíram na real, né? A população brasileira já caiu na real. Elas estão vendo há quantos anos de desgoverno desse miliciano vagabundo, né? E no grave e real perigo que o Brasil está passando, né? Então, a gente está vivendo o perigo de escambar de vez para uma pobreza desgraçada, uma inflação sem fim. De partirmos literalmente, pessoal, para um governo opressor, onde os brasileiros não vão ter voz, né? Não vão ter direitos, não vão ter direito a nada. A gente está em via de ver um país sem riqueza, de viver num país sem riqueza.
riqueza, sendo desmontado e entregue ao capital internacional. E assim a pobreza vai acabar se instalando no país, de vez, né? Literalmente nosso país será um país pobre, porque a gente já tem mais de 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Existem 75 milhões de pessoas no país que vivem com meio salário mínimo ao mês. Imagina a desgraça. Daí vem o filho imbecil do genocida falar que ninguém passa fome aqui no Brasil. Podem comer mal, mas passar fome não, porque existe o tal Auxílio Brasil, né, de R$400, que não permite que as pessoas passem fome. Temos fome no Brasil. Hoje saiu um mapa da fome que mostrou um crescimento na curva de fome do Brasil, mais de 30 milhões de brasileiros passando fome. Olha, quem recebe R$400 por mês de Auxílio Brasil pode ter dificuldade, mas fome não passa. Vamos lembrar também que esse Auxílio Brasil, novamente, é um golpe eleitoreiro, né? Porque esse Auxílio Brasil acaba em 2023. Na melhor, ou seja, que raio for das hipóteses, acaba em 2023. Não tem verba para isso. O próprio Paulo Guedes, o posto Ipiranga, aquele do BTG Pactual, né? Que, por um acaso, a empresa acaba participando de outras empresas que fazem compras de ativos da Petrobras, né? Pelo preço de banana. O mesmo Paulo Guedes, que por um acaso também aplica seu dinheiro em paraísos fiscais, né, que por um acaso também é ministro da Economia, diz que não tem grana para bancar essa estrutura de Auxílio Brasil. No máximo vai até 2023. É golpe, é golpe eleitoral. Acorda, povo. É a mesma conversa do ICMS para os combustíveis. É golpe eleitoreiro. E o desespero na direita é tão grande que o próprio miliciano já se deu conta de que, ao perder a eleição, ele vai acabar sendo preso literalmente pelos crimes cometidos. Podem ter certeza disso. Ele vai ser preso sim. Tem a CPI da pandemia, né, que parece que todo mundo esqueceu, né, mas não zerou não. Ela ainda vai apertar a cabeça do verme negacionista, do verme genocida. Você pode ter certeza disso. Vocês podem acreditar nisso. Isso aí é fato. A CPI da pandemia não acabou. E ele sim, ele vai responder por grande parte dessas vidas que foram perdidas nesse período de pandemia, tá? Pelo negacionismo, pela omissão, pela compra das vacinas que ele não fez, né? Vocês vão ver que isso vai realmente acontecer, e o cara está desesperado, ele já sabe que isso vai acontecer. E ele só já não está preso, né, porque ele coloca sigilo nos dados, ele não deixa que se investigue, ele interfere nas investigações, troca o comando da Polícia Federal, sempre fica protegendo seus filhos e a ele mesmo, né, e por aí vai. Sem contar, né, vou mais além, sem contar quando ao acaso não morre um Bebiano ou um Adriano da Nóbrega. Vamos lembrar que o Adriano da Nóbrega é aquele cara, aquele miliciano que morreu, ele estava escondido numa fazenda na Bahia, onde era de um vereador do PSL. Por um acaso também, coincidentemente, é o partido que elegeu o atual presidente Bolsonaro. Adriano é aquele que foi chefe da milícia lá do escritório do crime, né, que fazia assassinatos à torta e à direita. E o Adriano é aquele que, se fosse preso, no caso, ia ter que acabar explicando todas as conexões com a família presidencial e podia ser agraciado com uma delação premiada. Imagina só, né? Inclusive, esse aí era o miliciano que recebeu uma condecoração na época do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, sem contar que a ex-mulher do miliciano e sua mãe também passaram a receber salários do gabinete do deputado. Olha que coisa incrível. Achei muito estranho também, né? Isso me lembrou que tão logo do assassinato do Adriano, lá na Bahia, na fazenda ou na casa, se não me engano, de um vereador do PSL, né? Tão logo soube da morte do miliciano, o genocida, no caso, o genocida presidente negacionista vagabundo e covarde, ficou no desespero procurando saber onde é que ia ser feita, quem faria perícia no celular do miliciano, né? Ele se mostrou muito preocupado com o que poderia ser encontrado no telefone do miliciano, que era amigo da sua família, né? E o desespero de perder as eleições já de cara em outubro e de ser preso, no caso, é tão grande que ele já se movimenta como um rato acuado. O cara começa a bravatear, falar bobagem, falar merda numa impedância muito maior. E o genocida sabe muito bem disso, sabe que ele vai acabar sendo preso mesmo, tanto que todo dia ele fica imobilizando parte das Forças Armadas, das polícias, dos cidadãos de bem, né, dos evangélicos, que agora uma parte também está armada, né, sem contar o fato que ele foi para os Estados Unidos pedir arrego lá com o presidente norte-americano Joe Biden, o mesmo presidente que ele falou que fraudou as eleições, né, contra o Trump, né, o ídolo dele, I love you, Trump. Realmente, e daí a Casa Branca realmente veio e negou essa informação. Mas na realidade não é que negou. Na realidade o Joe Biden não quer mais participar de uma bobagem dessa, de colocar um idiota
participar e dar apoio ao idiota. Não basta o que aconteceu com o Zelensky lá, né, na Ucrânia. Foi apoiar o Zelensky e tal, e não sei o que, olha a desgraça que se fiaram. Tanto que agora ele está abrindo mão do Zelensky. Em qualquer momento ele está deixando o Zelensky falando sozinho. Mas isso aí não muda, meus amigos, a grande realidade do que está acontecendo aqui no país. O genocida tenta, então, a todo custo, agora, fomentar um ataque, um possível golpe agora no dia 7 de setembro, que é uma data histórica no Brasil, né? Ele quer canonizar a ideia de um golpe, né? E eu falo a verdade para vocês, é meio estranho vir a palavra canonizar, mas é uma palavra de cunho religioso. Nesse momento, religioso me lembra evangélico. Quando se trata de Bolsonaro, a religiosidade me vem ao evangélico. Pois na cabeça do vagabundo, falando aos evangélicos, o Jesus dele também, né? Um assunto muito ridículo, muito medonho que o cara falou, né? O Jesus desse atual presidente aqui só não compra pistola porque na época não tinha pistola. Ele acha que todo mundo deveria andar armado, inclusive o Jesus dele deveria andar armado. Os Estados Unidos têm mais armas do que pessoas. Sim. Lá é liberado a arma. É liberado. E aqui também não vai ser diferente. A gente Presidente, não vai isso deixar é passar. recomendação do próprio Jesus. Antes de ser crucificado, ele mandou quem não tem espada, vende a vestimenta e compra uma espada. Foi Pedro, vendo as suas capas. Exatamente. Ele não comprou pistola porque não tinha. Exatamente. Tem base bíblica. O que o senhor fala. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu sou um cara cético, né? Mas de verdade eu sei interpretar os fatos, né? Eu sei analisar, interpretar as coisas, inclusive interpretar a história bíblica do Novo Testamento, né? E pelo que me consta, Jesus era um revolucionário sim, né? Ele queria livrar o povo da opressão, tanto que a proposta de Jesus era livrar esse pessoal todo, né, da opressão que existia na época através do amor. Era o amor que o Jesus pregava, e não era guerra não. Não pregava guerra, não pregava pistola, não pregava morte, não pregava todo tipo de desgraça. Ele não pregava nada disso, ele pregava amor. Não tem cabimento Jesus pregar pistolas, segundo a cabeça do Bolsonaro tem. Ou seja, é muita canalice do miliciano, né, vir falar uma besteira dessas a fim de trazer e criar gado evangélico. Se fosse nos dias atuais, vou falar uma verdade para vocês, né? Se fosse nos dias de hoje, Jesus estaria contra essa infâmia que é o miliciano, presidente da República Brasileira. De verdade, Jesus estaria contra o Bolsonaro, estaria contra Mussolini, Hitler e outros ditadores assassinos e genocidas que a história nos mostra. Isso para vocês verem o nível de psicopatia desse ser hediondo. Pois é, o miliciano vagabundo está achando que pode dar continuidade para um novo golpe, a fim de instituir a candidatura do Lula, que sozinho já detém mais da totalidade de intenção de votos de todos os outros candidatos juntos. Para vocês terem uma ideia de como é que está a coisa, né? Imagina o desespero do miliciano vagabundo. E o desespero do cara é tão grande, tanto que ele só vocifera, só espuma, esbraveja e fica ofendendo a tudo e a todos. E eu não estou errado quando eu digo que esse cara é um psicopata desumano. Ele é realmente um psicopata desumano. Um psicopata desumano, covarde. Tão covarde a ponto de sequer se compadecer da recente atrocidade que foi cometida aqui no país, né? E eu estou falando sim dos assassinatos do indigenista brasileiro e do jornalista britânico. Ele não falou nada a respeito disso. O que o cara fez no domingo? O cara foi lá em Belém, em Manaus, né? E fez motociata nesse meio tempo. E fazer motociata realmente é um desdém, reflete a frieza, tá, com que o Bolsonaro, com que esse genocida, esse psicopata trata a situação toda no país. Né? É um ser execrável, né? Ele não se importa com a dor alheia. Estou com Covid! Porque enquanto as famílias aí choram, né, o Brasil e o mundo inteiro lamenta as mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, o vagabundo fica promovendo a ruaça com dinheiro público a fim novamente de agradar sua casta de incautos, eu diria assim, né, dos fascistas de plantão. Esse chorume aí, vou falar uma coisa para vocês, é desumano, é cruel e não pode ser tratado nem tem como ser chamado de gente. Ele foi fazer motocicleta para quê? Para comemorar a morte dos dois, do indigenista e do jornalista, no caso? Ele foi fazer motocicleta para quê? Para dar aval ao armamento novamente, para dar aval aos grileiros, aos caçadores, aos madeireiros, aos latifundiários que estão fazendo festa lá na Amazônia, né? Para dar aval, para ficar facilitando, incentivando a violência descabida que mata dezenas e dezenas de pessoas no Amazonas a cada ano. Na realidade, essas mortes estão sim no colo do genocida, pois ele avalizou, ele incentivou que isso acontecesse. Ele deu aval para que tudo isso, para que essa violência descabida continuasse e crescesse, e continuasse a crescer. Ele tem culpa, sim.
E depois ainda, né, ainda vem com um discurso imbecil para um bando de desocupados que acompanharam o cara lá na tal motociata, né, falando assim: motociclistas aqui presentes, muito obrigado por essa gigantesca motociata que acabamos de realizar, dando mais luz e vida a esse momento de adoração. Momento de adoração? Adoração para quem? Para ele? Ele acha que ele é motivo de adoração? Que adoração que ele está falando? O cara é louco? E pois é, meus amigos, de verdade mesmo. Se Jesus estivesse aqui hoje, não ia estar do lado desse canalha, não. A história nos mostra isso. Mostra que Jesus era totalmente oposto desse cara aí. E de verdade, meus amigos, a gente tem que estar do lado certo da história. E para a gente estar do lado certo da verdade, do bem, a gente tem que estar do lado da coletividade, do lado do progresso, da aventurança, né? Para que todo mundo tenha direitos e oportunidades aqui nesse país, né? E por isso a gente tem que tomar, sim, um posicionamento, pois o momento atual pede urgência. A gente tem que tomar atitude, tem que tomar um posicionamento. Por isso mesmo que eu digo para vocês, vamos conversar com nossos familiares, com nossos amigos, na casa, no trabalho, no dia a dia, nas redes sociais, aonde você puder conversar e mostrar essa verdade para essas pessoas que estão em dúvidas, né? Tem muita gente que votou no genocídio, está arrependida. Opa, já votou errado? Tudo bem. Você tem culpa de ter colocado esse imbecil no poder? Sim, tem. Agora, faça a sua parte e ajude a tirar esse canalha que está no poder. A grande verdade é essa, não tem outro caminho. Se você votou a favor do imbecil genocida, nessa eleição, tira, vai lá e vota contra, e tira o cara. Não precisa esperar até agosto para crescer o Ciro, não. Já tira já, entendeu? Já se conscientiza e vota no Lula no primeiro turno. E vota em Lula mesmo no primeiro turno. Não tem essa história. Fica tranquilo que não vai ter terceira via. Tá muito polarizado o negócio. Por isso vamos começar a explicar a importância do voto, de votar no governo popular, o que realmente é um voto útil nesse momento. E voto útil é votar em Lula, votar num progressista que olha de verdade para a população, né? Que olha para a população mais vulnerável, que vem combater a pobreza, né? Que dá um alento e abra horizonte de perspectiva para todos nós brasileiros, né? Vamos explicar a importância real de votar no Lula já no primeiro turno, né? Mas não é só votar no Lula, não. É votar no Lula e votar também numa bancada de esquerda, tanto para deputado estadual, para deputado federal, para governadores e para senadores, né? Porque a gente tem que começar a ter maioria lá nos governos, nas câmaras e no Congresso, também no Senado, para que a gente possa fazer passar as medidas necessárias para ir em contrapartida dessa desgraça que esse genocida fez no nosso país em 3 anos e meio. A gente precisa de gente comprometida para reverter o estrago que esses governos bandido, né, e populista, safado, né, fez em nosso país com a sua necropolítica. Eu digo necropolítica porque todo mundo vai morrendo, cada dia um pouco mais. Então vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos conversar com todo mundo aí e mostrar que a gente pode, sim, ser feliz num país com mais dignidade, né? E com mais direitos para todas as pessoas. A gente já viveu isso no passado e a gente vai querer viver de novo. E a gente quer viver de novo. O brasileiro quer viver, o brasileiro quer comer, o brasileiro quer ter oportunidade, o brasileiro quer ter perspectiva de vida. E nós não estamos vendo isso, nós estamos sendo massacrados dia a dia. E de verdade, cabe a nós mudarmos essa situação. Cabe a nós tomarmos um posicionamento, irmos à frente, irmos para o enfrentamento, trazer voto e fazer com que o nosso país realmente mude. Tá? De verdade, a intenção é essa. Não é só votar no Lula e ficar por isso mesmo e esperar que tudo aconteça. Não, nós temos que participar, nós temos que votar nos deputados estaduais, nos federais, nos governadores, nos senadores, estar junto, cobrando, indicando, apontando, mostrando, porque é nosso dever também trabalhar em cima da construção de um país melhor, tá bom? Bom, meus amigos, é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações e comente, né? Faça os comentários desse vídeo. Também indique para os amigos, indique o canal para os amigos aí, que a sua participação é muito importante para a manutenção do canal. E vou além também, novamente, se você quiser e puder contribuir com o Talk, né? A nossa chave Pix está aí no canto superior da tela. Toda contribuição é sempre muito bem-vinda para a gente poder continuar a estruturar melhor o canal e trazer mais conteúdo para vocês. A nossa intenção é trazer cada vez mais conteúdo. De vez em quando a gente dá uma atrasada, mas estamos por aqui, tá bom? Um grande abraço a todos e amanhã tem mais Talk ao vivo, desta vez com Derli Dourado, né? Ele, um grande companheiro aqui do PT de Suzano, que vai falar sobre geração de renda e emprego, tá bom, meus queridos? Um grande abraço a todos e até mais.